Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e hoje teremos às 9 da noite Botafogo contra César Vallejo, ou Valejo, ou enfim. Eu estava aprendendo, né, com o Pedro Depp, que também aprendeu a pronúncia correta. Na verdade, a cidade que a gente estava falando, Trujillo, eles pronunciam como se fosse um LH, Trujillo, Trujillo, Vallejo, Vallejo, Vallejo. Então, Botafogo e César Vallejo. A gente capricha tanto nas pronúncias estrangeiras, mas quando vai ver, sei lá, um francês falando inglês ou um americano tentando falar um nome em português, os caras derrapam feio. Mas, enfim, a gente tenta, né, dentro do possível, já que o brasileiro tem facilidade com idiomas, fazer a pronúncia correta local, né? Até porque o espanhol tem diferenças, né? Se você está no México, você pronuncia de um jeito, se você está na Argentina, de outro, no Peru, de outra maneira. Então tem nuances, né, no castelhano. Pessoal, Botafogo joga 9 da noite, tá? Hoje. Eu tive a informação de que o gramado lá do Peru também é grama sintética. Quero confirmar essa informação, porque até me causou uma certa estranheza, né? Curiosidade, se eles também estão com gramado sintético por lá. Mas enfim, o Botafogo enfrenta a pior equipe do grupo, que só fez um ponto até aqui, do técnico Louco Abreu, nosso, né? Do nosso Louco Abreu. E o César Vallejo jogou 7 vezes depois daquele 4-0 no Newton Santos, né, que eles perderam para a gente. E, inclusive, no último jogo, né, do final de semana, eles também perderam de 4-0, dessa vez para o Universitário, pelo campeonato, o certame peruano. Enfim, desde aquele 4-0, foram 7 jogos ao todo, com 4 derrotas e 3 empates. É isso? Não, teve uma vitória. Uma vitória. Acho que foram 4 derrotas, 2 empates e uma vitória só pós-jogo com o Botafogo. Então, a equipe do Louco Abreu, né, que é uma equipe nova, né, inclusive no escudo do time tem um ano de fundação, 1996, então 27 anos, é isso? Uma conta rápida aqui. Acho que é isso, 27 anos, é um clube bastante novo e que certamente terá dificuldades hoje à noite com o Botafogo. Que Botafogo será esse que Castro mandará a campo? A tendência é que o Castro mande a defesa titular, né? Todo mundo está cansado de saber, com PR, com Marçal, Adrielson, Vitor Cuesta e a lateral, né? Sempre tem aquela, aquela dúvida, mas deve ser o de Plácido. Meio de campo, eu não sei se ele vai mandar o Eduardo para o jogo. O que vocês acham? Depois o Tietê ou o Kaique, que foi relacionado depois de muito tempo, né? Boa sorte para o Kaique, se ele começar jogando ou entrar no decorrer da partida. Depois a gente tem a dúvida se na ponta vai jogar Júnior Santos ou Sauer, tá? No comando ataque, Tiquinho ou Janderson. E na outra ponta, Luiz Henrique ou Vitor Sá. Então, muitos ou's, muitas dúvidas. A gente precisaria estar dentro da cabeça do Castro e da sua comissão técnica para saber se ele vai mesclar, se ele vai poupar jogadores ou não. O jogo é muito importante para o Botafogo, ganhou ainda mais importância depois do empate da LDU lá no Chile contra o Magalhães. E aí, só para recordar o que já foi falado aqui ontem, o Botafogo tem 5 pontos, ganhando ele vai a 8, se iguala em número de pontos com a LDU, ganhando por 1-0 apenas, vai se igualar em todos os gols pró, gols contra, vitórias, né? Todos os quesitos ali, o Botafogo vai ter empatado, mas perde pelo desempate, olha que loucura, que é o ranking da Conmebol. Então, para o Botafogo ficar ali garantido em primeiro, um 2-0 resolveria a parada, ou até um 2-1, porque ele já teria feito mais gols do que a LDU, equipe equatoriana, beleza? Então, uma vitória hoje 2-0, 3-0, quanto mais melhor, né? Mas é fundamental o Botafogo vencer para continuarmos lutando pelo primeiro lugar do grupo, que já parecia um pouco distante, né? Depois daquele empate no Newton Santos com a própria LDU, agora o Botafogo volta a ter chances reais de terminar em primeiro
e com isso se classificar diretamente para as oitavas de final da Sul-Americana. Quem ficar em segundo, só recordando, vai fazer um playoff contra um time, né, terceiro colocado no seu grupo na Libertadores, que além de ser, obviamente, uma equipe às vezes qualificada, né, que ficou em terceiro no seu grupo, vão ser mais 2 datas do calendário que o Botafogo tem que jogar. Então já é um calendário super desgastante. Então, com certeza, o primeiro lugar do grupo é muito importante para o Botafogo, né? E eu acredito que a gente vai conseguir, né? Na próxima rodada sul-americana, né? Depois de hoje, teremos um jogo decisivo, né? Lá em Quito. Mas nesse caso, o Botafogo poderia jogar por um empate e depois tudo se definir na última rodada, quando o Botafogo receberá o Magalhães em casa no Newton Santos e tem tudo para fazer 3 pontos, né? Então, muito importante a gente conseguir essa vitória hoje. Estamos todos aí ansiosos, né? Desde sábado que o Botafogo não joga, hoje é quinta, é muito tempo sem ver o Botafogo em campo. Enfim, então essas são as notícias principais aí que eu queria trazer para vocês. Deixa eu me lembrar aqui se tem mais alguma notícia de última hora. Foi falado essa semana também, acabei esquecendo de comentar aqui com vocês, que o Botafogo negocia os naming rights, né, do Newton Santos. Esse assunto voltou aí à tona. E o assunto de ontem também já colocado, do Matias Rojas, né, que agora parece que o Corinthians irá formalizar uma proposta pelo jogador, o que não quer dizer que o Botafogo esteja fora da parada. Muito pelo contrário, o Botafogo segue sendo cotado até como favorito, né, para ficar com o jogador, mas tem adotado uma postura, né, como eu disse ontem, sóbria, tranquila, calma, sem espalhafato, que eu acho que é a melhor postura mesmo a ser tomada nesse momento, até porque, assim, o Botafogo tem sido muito pontual, né, nas contratações. A gente não pode esquecer que o Diego Hernandes, também uma joia do futebol sul-americano, assim como o Segovinha, né, foi lá achado pelo scout, e o fato de ele ter fechado com o Botafogo, né, o Botafogo acabou atendendo, né, a pedida do seu clube, que é o Montevideo Wanderers, né, no caso do Diego Hernandes, 2,2 milhões de dólares por 70% do passe do jogador. Então, quer dizer, Botafogo hoje tem bala na agulha, né, cash, e justamente para trazer esses jogadores de tanto potencial. No caso do Rojas, já é um jogador de 27 anos para 28, já foge um pouco, né, dessa faixa etária de Segovinha e de Diego Hernandes, porém seria um jogador para chegar jogando como titular ou então ali se revezando com o Eduardo. E hoje a gente percebe, né, a necessidade do Eduardo ter um jogador para substituí-lo, né, à altura, né? O Eduardo que tem sido um grande destaque na temporada, nos últimos jogos caiu um pouquinho de produção, até pelo cansaço, né? E teve uma lesão no passado, todo mundo se lembra. Botafogo que não contará com o Lucas Fernandes, que nem mesmo viajou para o Peru, né? E com o Gabriel Pires, que também sentiu no jogo com o Fluminense e está sendo preservado dessa viagem aí tão desgastante, né? Mas enfim, a gente espera que o Botafogo hoje esteja bem descansado, para às 9 horas, quando a bola rolar, o Botafogo confirme o seu favoritismo, né? Vamos ver se o campo é sintético mesmo, estou curioso. Confirme o seu favoritismo, vença com uma boa margem de gols a equipe do Louco Abreu e fique com a primeira colocação. Aí vai ser uma maravilha, né? Botafogo em primeiro lugar, 18 pontos em 21 possíveis no Brasileirão, primeiro lugar no grupo da Sul-Americana, estou botando fé nisso, né? E na Copa do Brasil, um jogo decisivo demais na próxima quarta-feira. Se você não garantiu seu ingresso, garanta, preços promocionais, Botafogo e Atlético Paranaense também um jogo. Mas vamos pensar um time de cada vez. César Vallejo, agora acertei. Hoje, no domingo, América Mineiro, para a gente somar mais 3 pontinhos no Brasileirão e fazendo aquela gordurinha, né? Gordurinha do bem, gordurinha saudável. E depois, na quarta-feira, Atlético Paranaense. E depois no sábado, Atlético Paranaense de novo, mas aí a gente volta, fala, enfim. Galera, vamos curtir. Dia lindo no Rio de Janeiro. Como é que tá o dia aí na sua cidade, se você não estiver no Rio? Enfim. Céu de brigadeiro para o fogão, momento maravilhoso, né? A gente curtiu o nosso Botafogo de futebol e regatas, vivendo, né, uma grande fase e que melhores momentos ainda virão esse ano, eu tenho certeza, beleza?
Dá aquela moral, dá aquela curtida, compartilha o vídeo, compartilha o canal, se inscreve se você não é inscrito. Preciso aí do apoio de vocês para a gente continuar crescendo. Foguete não tem ré. Vamos que vamos, fogão para cima deles.